Salve, salve! Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou o professor Léo Braga e este é o Trampolim, o seu podcast sobre o mundo do trabalho. Esta é uma produção da área de Gestão e Negócios e da Rádio 021, aqui do Centro Universitário IBMR, da Ânima Educação, no Rio de Janeiro. Hoje, nosso convidado é Alan Pacheco, profissional da área da educação, com mais de 10 anos de experiência em projetos voltados à formação, gestão pedagógica e desenvolvimento de materiais educativos. Ao longo da carreira, Alan atuou com juventudes, com inovação educacional e processos formativos em contextos diversos, dentro e fora da escola. Atualmente, Alan trabalha como assessor técnico para concurso público. É isso, pessoal, é isso que você ouviu aí, concurso público. Esse é o tema do nosso 7º episódio do Trampolim. Então vamos lá. Como vai você, Alan? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, Léo, muito obrigado pelo convite e estou aqui à disposição para conversar com você. Excelente, muito obrigado. Alan, tema muito importante, né? É um tema que não sai da moda em quem está estudando. Há uma realidade no Brasil muito vinculada, talvez em função do tamanho do país, para o que é o concurso público, né? O país é muito grande, é muito estratificado, tem uma dimensão municipal, uma dimensão estadual, uma dimensão federal, e a gente não pode ignorar essa perspectiva, né? Há uma vida que se realiza profissionalmente também a partir dos concursos públicos. E é sobre isso que a gente queria conversar com você um pouquinho hoje, numa primeira discussão aí sobre concursos públicos, quais são os caminhos e os desafios no mundo atual do trabalho. Eu queria começar com uma pergunta muito objetiva, para imediatamente já apontar de modo mais objetivo algumas questões, de quais são os tipos de concursos públicos e quais são suas características, Alan? Vamos lá. Bacana, é uma pergunta muito boa, né, para a gente poder começar a nossa conversa, né? Acho que quando a gente ouve falar de concurso público, sempre tem alguém na família, ou a gente ouve falar que tem aquela imagem, né, clássica do concurso público, que é estabilidade, salário fixo, né, uma aposentadoria tranquila, aquela imagem, aquele famoso, eu vou passar num concurso, eu não vou me preocupar mais nada com a vida, né? Eu vou ficar aqui despreocupado. Só que não é bem assim, né? A gente tem que ir com um pouco de calma, entender um pouco como funciona e entender os detalhes, né? Então, como você trouxe agora há pouco, que foi uma ótima colocação, os concursos públicos eles podem ser aí dimensionados em três esferas, né? Na esfera federal, na municipal e na estadual. Então, quando eu falo de esfera federal, eu vou pensar em instituições como a Receita Federal, o INSS, a Polícia Federal, né? São salários mais altos, são concursos bem concorridos, né? E por ser concorrido, o número de inscritos ele é muito alto, né? Você vê lá qual tá a concorrência e você até fica se perguntando, né? Será que tem uma vaga para mim? Será que eu consigo passar? Né? E tem como passar, né? Só precisa ter aí um pouco de empenho, né? De dedicação para a gente poder organizar tudo. Agora, quando a gente pensa na dimensão estadual e municipal, aí a gente tem uma concorrência um pouco menor, né? Em relação à federal. Tem algumas vantagens, né? Até por ser perto de casa, a gente pode fazer no próprio município onde reside, né? Próximo de casa, já conhece alguma instituição, então tem um pouco dessa facilidade, vai depender muito da cidade, da região, né? Tem regiões que são muito mais concorridas, né? E os concursos das esferas estadual e municipal vão trazer cargos que são mais do dia a dia da cidade, né? Então vão trazer cargos aí de professor, assistente administrativo, agente de saúde, né? Então, exige um preparo igual, né? Mas é uma boa oportunidade de começar a ter essa experiência no setor público, né? Então, vale ficar de olho aí nas prefeituras e também nos concursos estaduais. Então, é sempre uma opção, e por mais que a gente pense, então, que na esfera federal, os concursos, em algum grau, oferecem, eventualmente, as remunerações maiores,
Por outro lado, também são os que estão mais concorridos, né? Então, talvez seja um instrumento aí de estratégia para quem está dedicado a fazer concurso público, e você me diga se isso parece razoável ou não, eventualmente até começar, pela falta de experiência de fazer provas, por concursos menos concorridos, né? No município, no estado, até chegar eventualmente ao nível de concursos federais, que a remuneração é maior. E que, até porque, afinal de contas, dada a pouca participação ou experiência do candidato, se esses concursos municipais e estaduais, pelas razões óbvias, por estarem restritos ao Estado, né, federado ou município, são menos concorridos, há uma chance razoável de, dada uma certa disciplina, de se passar, então, neles. Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que para quem está começando aí, tem vislumbra aí para fazer um concurso público, acho que é importante seguir esse caminho aí que você apontou, né? Acho que é importante escolher uma área de atuação, né? A gente está aqui falando com um público bem diverso, né? Que está sempre estudando, que está começando a sua trajetória, ou que já está nessa caminhada. Então, escolher uma área, né? Qual a gente quer seguir dentro do concurso e prestar essas oportunidades, né? Outras situações que também são interessantes, né, das quais eu estava aqui citando, a gente tem aí os concursos unificados, né? Recentemente a gente tem esse novo estilo que está sendo chamado até de Enem dos concursos. Então você faz em um único dia, uma única prova, ela acontece em várias cidades, aí você pode concorrer a diversos cargos fazendo uma única prova. Então isso facilita até de viagens, né, de pagamentos de inscrição para você concorrer a nível federal. E além Mas me diz uma... disso, desculpa, pode continuar, pode continuar. não, tranquilo. E também né, nesses municípios e nos estados também ocorre um outro tipo de situação, né, que é um outro tipo de formato de concurso, que são os processos seletivos simplificados, né? Então, eles acontecem geralmente quando há alguma demanda, alguma urgência na cidade, né, ou no estado, está precisando de professor temporário na escola, está precisando de gente na área da saúde para atender um determinado hospital. Então, a prefeitura ela acaba abrindo esse procedimento, ele é menos burocrático, né? Ele é mais rápido na sua transição do que um concurso público, de fato, né? Mas ele tem o lado negativo de não ter a estabilidade, que vai ser um outro ponto que a gente vai aqui conversar sobre essa ideia de estabilidade. Mas é sempre uma oportunidade, né, de adquirir experiência, e uma experiência adquirida em um concurso público, ainda que para fins temporários, é alguma coisa significativa, né? Dá uma bagagem, né, para ele ou para ela que estão lá tentando um lugar ao sol. Eu queria voltar ainda sobre a questão do concurso unificado. Me parece, você me corrija, por favor, que o concurso unificado parece um ganho muito significativo, né? Porque você concorre a vagas diversas, a concursos diversos. Me parece que depende ainda de um ato voluntário de cada ministério, ou cada secretaria, né? Se lançar ao concurso unificado. Então, não é necessariamente uma obrigação que todo e qualquer concurso se dê dessa maneira. Entendo que ainda os ministérios optam por fazer parte disso, porque há concursos ainda desvinculados desse concurso unificado. É a primeira observação. E a segunda observação é de que, se ao mesmo tempo unifica e o candidato concorre a vagas diversas, me parece, por outro lado, que também aumenta o conteúdo desse concurso, porque nem todas as vagas têm exatamente os mesmos perfis. Então, de repente, pode ser que esse concurso unificado, que para o bem que vem, quer fazer com que o candidato concorra a diversas posições no setor público, por outro lado, não torna mais exigente o exercício que dá para ele, porque eventualmente aumenta o conteúdo programático das posições, das vagas? Ou eu estou errado? Tive essa impressão. Não, maravilha a sua posição, né? Eu vou tentar aqui responder na ordem aí que você lançou as perguntas, né? Sobre muito importante, né, a gente entender que sim, o concurso unificado ele vai facilitar muito a vida, né? Vou começar pelo último ponto aí que você trouxe. Ele vai facilitar muito a vida, né, do candidato, fazer uma única prova, mas entender que as vagas, né, dos concursos públicos surgem de acordo com as demandas, né? Então, há um levantamento, né, de demandas de cargos, né, da necessidade de cada ente federativo, dos estados, dos municípios. No caso, o Enem dos concursos é a nível federal, então há um levantamento das demandas com cargos, quantidade de vagas para entender, né? Então vem de cima para baixo, né, essa determinação.
E aí, no ponto que você toca, né, de se preparar para várias vagas, realmente é importante, quando eu falei agora há pouco de você escolher uma área de atuação, é importante o foco, né? Então, às vezes a gente quer sair atirando para tudo que é lado, né? Eu quero fazer prova disso, eu quero disso, eu quero disso, eu quero na Receita Federal, eu quero nisso, e acaba não se preparando para nada. Então, a pessoa não tem foco, ela não se prepara e não se organiza realmente para estudar aquilo que é necessário. E ainda depende de ato voluntário de cada órgão, Ministério, Secretaria, se for o caso, para aderir ao concurso unificado, né? Vai depender muito aí da demanda, né? Como você falou, dessa questão voluntária de fazer o levantamento daquilo que é necessário e dispor aí para a população, né? Para o Brasil, para o brasileiro, no caso, a execução dessa prova do Enem dos concursos. E me diga uma coisa, uma coisa que às vezes não é muito óbvia para a gente, né? Os tipos de regimes de contratação. Então, tem estatutário, tem o seletista, e como é que a estabilidade se relaciona com cada um desses? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre os regimes de contratação? Claro, perfeito. Existem, né, dois formatos de regime de contratação, né, como você trouxe aí, que são essas formas de ingresso nos concursos públicos. A gente tem aí o modelo estatutário e a gente tem o seletista, né? Eu vou começar aí pelo estatutário, que é o mais ligado à questão dos concursos, né? Você passa por várias etapas, tem vários procedimentos, né? Você passa por um estágio probatório, né? O estágio probatório é um período de avaliação que esses servidores públicos passam, geralmente dura aí em torno de 3 anos. Então, essa pessoa ela é observada, analisada aí pelo gestor imediato para ver se não é só fazer a prova, né, e passar no concurso, né? Você é avaliado no sentido se você consegue atender as demandas e as expectativas daquele cargo. E aí, passado o estágio probatório, você alcança o que a gente chama de estabilidade, né? Então, você vai ter mais benefícios, né? Tem licença-prêmio, tem questão de aposentadoria integral, né? Diferenças que acontecem entre o estatutário e o seletista, né? Acho que é importante também frisar que desde o ano agora de 2019 houve uma reforma, a reforma da Previdência, e ela traçou algumas mudanças em relação a essa estabilidade, a esse formato estatutário que eu estou apontando aqui para você. E aí o seletista é um outro formato, né? Ele vai se assemelhar mais às empresas do segundo setor. A gente aqui nesse podcast está falando muito sobre mercado de trabalho, sobre empresas, sobre vagas. Então, quando a gente fala em seletista, a gente vai lembrar muito da CLT, né? Da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, os benefícios eles vão estar muito próximos do que a gente costuma ter numa empresa, né? Então, a gente vai ter 13º, férias, né? Entre outros benefícios. A Fundo de grande. garantia, É, que o estatutário a, não tem, uma diferença muito significativa, não é isso? sim, é Tem uma uma diferença bem estabilidade, mas não tem lá, significativa. no final da aposentadoria, não tem o fundo de garantia para sacar, né? E é uma É, vantagem, se puder chamar desse nome vantagem, que o seletista tem. sim, é importante a gente traçar essas diferenças, né, do regime de contratação, porque quando a pessoa vai fazer um concurso, eu só quero fazer o concurso, eu quero fazer uma prova, eu quero passar e eu quero trabalhar. E lá na frente, ela vai ter um grande susto de saber, opa, eu não tenho estabilidade, opa, eu tenho estabilidade, eu vou ter esses benefícios, terei outros, né? Então, essa questão do seletista não tem estabilidade, né? Então, a qualquer momento a pessoa pode ser desligada, né, dessa vaga de acordo, né, se ela infringir, se ela cometer alguma causa grave, né, que seja aí mostrada em um processo administrativo, né, que seja apontada, e a pessoa, no caso, é desligada, assim como ela é desligada de uma empresa, né? E quando a gente pensa em processo seletista, a gente vai pensar aí num Banco do Brasil, a gente vai pensar numa Petrobras, por exemplo, que tem formatos seletista. Já quando eu penso em formatos estatutários, eu vou pensar em outros órgãos aí de renome também, né, dos entes federativos. Hein? Bom, então a coisa parecia mais simples, mais recortadinha, concurso público, né? É o nome geral, assim, concurso público. E, na verdade, é que a gente tem experimentado algumas diferenças. O concurso unificado já é uma diferença muito significativa. Eu acho que vem para o bem, no sentido de que oportuniza que o candidato, a partir de uma prova, concorra a tantos cargos, ainda que, eventualmente, haja uma carga mais ampla, talvez esse seja o nome, de algum conteúdo programático, porque são tantos cargos, né, e não são os mesmos, é possível que haja um compartilhamento de conteúdo maior do que antes.
mas é um dado muito curioso. O estatutário para o seletista é uma dúvida que fica, né? Sou concursado, mas não sou, e aí eu tenho a estabilidade ou não tenho, o estatutário terá, o seletista terá outras vantagens, ainda que não tenha a estabilidade. E, mas me parece que, apesar dessas nuances, dessas efetivas diferenças, o concurso enquanto tal, o ato de candidatar-se a uma vaga e fazer um concurso, esse sim é geral, né? Esse não vai ter tantas diferenças, vai ter diferença do benefício das posições, dos cargos, das funções e tal. E aí, Alan, como se preparar de forma eficaz para um concurso público? Perfeito. É muito importante a gente pensar nesse ponto, né? Se a gente está acompanhando até aqui nesse podcast, acho que é importante a gente entender, né? Antes de começar, acho que é importante frisar que existem tipos de provas diferentes, né? Então, vamos começar aí pelo primeiro ponto, que é entender que concurso público a gente não pode misturar e achar que tá tudo o mesmo produto, né? A gente tem que entender além das esferas que foram apontadas, federal, estadual e municipal, uma coisa muito importante é entender quem são as bancas examinadoras que elaboram essas provas. Então, Então não tem é tudo a mesma provas, por coisa, né? exemplo. Tem É, um, é tem um... um candidato que está achando que é tudo a mesma coisa, tudo a mesma prova. Tem Não, bancas específicas que promovem as provas, né? Organizam, fazem as questões. isso, Atenção exatamente. especial para isso, pessoal. E aí, qual é o Tem segredo para a banca, gente estudar esses caras? tem banca examinadora que gosta de fazer prova mais objetiva, tem banca que gosta de prova objetiva mais uma discursiva, mais uma prova prática, análise de títulos. Então é importante, acho que a dica fundamental é ler o edital, né? Quem não sabe, o edital é aquele documento que vai reger, que vai dar um norte, vai contar todos os detalhes daquela prova, daquele concurso, daquele processo seletivo. Então, no edital vai estar lá descrito se é seletista, se é estatutário, qual é o nível, né, da esfera, se é federal, municipal, estadual, né? E é importante entender qual é a banca examinadora que vai fazer, né? Tem banca que gosta de fazer questão com pegadinha, tem banca examinadora que Opa. gosta de ir direto ao ponto, tem banca que pensa, eu vou trazer uma atualidade, mas eu vou aprofundar aqui através do conteúdo programático. Então, o primeiro ponto que eu diria é entender quem é essa banca examinadora que vai fazer. Eu vou baixar aquelas provas de concursos anteriores e eu vou estudar através dessas provas. Assim como a gente estuda para o Enem, né? A gente, a galera que fez um Enem, que fez um vestibular, baixa os materiais, baixa o conteúdo e estuda através de referências anteriores. Bom, e aí estou supondo que esse exercício que é exigente, né? Baixar as provas, ler o edital, e os editais às vezes não são tão simples, né? Tem tipo de cálculo de pontuação que é diferente, né? Errou uma, perde uma, e por aí vai. Tem esses cálculos que são próprios. O candidato não pode, imagino aqui, não pode se entristecer de não passar de primeira. Porque, afinal de contas, não Não. deve ser para muitos, né? Passar de primeira. Então, ele deve É. persistir. Sim, acho que é muito importante, né? Retomar um ponto, né? Quando eu vou me preparar aí para um concurso, para um processo seletivo, né, simplificado, eu preciso seguir alguns passos que são essenciais, né? O primeiro que eu já apontei aqui é estudar a banca examinadora que vai fazer essa prova. No segundo momento, o que que eu tenho que pensar? Qual é a área que eu quero? Ah, eu quero medicina, eu quero nutrição, eu quero fisioterapia, eu quero pedagogia. Então, e parece ser uma coisa fácil, mas não é, né? Demanda muito autoconhecimento, que é um tema que já está, inclusive, sendo bastante debatido aqui nos primeiros episódios. Mas a questão de saber o que se quer fazer, né? Entender qual é a área, né, de atuação, saber quais são os benefícios, o que é necessário para alcançar aquela vaga, se há muita concorrência ou não, né? Planejar de forma realista, né, dentro do meu dia a dia. Eu estudo de manhã, trabalho à tarde, tenho outros afazeres durante a noite. Não adianta ir ficar um bom tempo do dia, 6 horas, assistindo um vídeo do YouTube, achando que está aprendendo o que está estudando. É muito mais importante você ter um tempo de qualidade, né? Você dedicar uma hora bem dedicada, né, para entender, para assimilar, para compreender aquele conteúdo e organizar dentro dos dias. Então, o cérebro, ele já vai se acostumando, né, e tirando, opa, tá na hora do estudo. Então, eu tendo aquele hábito, tendo aquela constância,
né, vai me adaptar e vai me preparar para aquela prova. Então, o que muita gente pensa que concurso público tem que ser um grande gênio ou tem que ter uma excelente memória fotográfica, na verdade não é. É uma questão de constância, de treino, de determinação, de às vezes largar alguns lazeres, né, para poder se dedicar, mas é importante a gente equilibrar esse nível, né, entre os estudos e também com a vida, né? A saúde mental também é muito importante essa manutenção. Foco, força e fé, né, para a Foco, gente força e seguir. fé. E a vida, de qualquer maneira, não para, né, Alan? Não para. Quer dizer, a gente talvez não possa parar com todo o restante da nossa vida, que está à nossa volta, para a preparação para um concurso público. O que quer dizer que a gente também não tem que ter uma disciplina rigorosa. É somar essa equação, resolver essa equação que parece que não é simples, né? Como é que eu consigo manter a concentração, o foco, a força, a fé nos estudos, ao mesmo tempo que a vida está ao meu lado e ela está passando e eu tenho de fazer outras coisas, né? Tenho, inclusive, de sobreviver, né? Tenho que pagar meus boletos no final do mês. Alan, foi excelente esse bate-papo. Eu espero que a gente possa se encontrar de novo. Acho que tem outras perguntas aqui que eu queria lhe fazer, mas está dando aqui o tempo do nosso episódio. Queria agradecer muitíssimo a sua gentil sessão de tempo para estar conosco. É um tema super relevante. O Brasil é muito rico nessa área de concurso. Alguns aparecem praticamente todos os anos, outros aparecem de vez em quando, mas tem sempre muita gente interessada na perspectiva dos concursos e que a gente trouxe aqui você para falar sobre isso. Queria te agradecer a gentil sessão do seu tempo para a gente. Muito obrigado, Léo, pelo convite. Estou aqui à disposição e vida longa aí o podcast Trampolim. Então, Ronga, muito obrigado, Alan. Um grande abraço para você. Tchau, Gente, tchau. muito Abraço. obrigado, hein? Feliz de estar aqui com vocês. Até a próxima. Um abraço grande. Tchau, tchau.